naquela UTI com saúde, ela ia fazer um culto. E eu iria contar o testemunho. Estamos aqui mais uma vez. E eu não canso de contar meu testemunho, porque muita gente, às vezes eu estou até na rua e ele vai parar, irmãzinha, você foi curada. Nossa, a sua história é linda. Então ela começou dia 2 de novembro, eu tive meu bebê, e depois de 20 dias que eu já estava em casa, eu comecei a sentir dores, eu fui para o hospital, e quando eu cheguei aqui no hospital de Varaúna, eu passei 2 dias internada. Fui para lá, para Almeida Castro, e quando eu cheguei lá, eu fui diagnosticada com uma eclâmpsia aguda. E o médico olhou para mim e disse assim, mas essa menina ela ainda não morreu porque Deus não quis, porque eu acho que ela não chega às 12 horas da noite. E é quando Deus tem propósito na vida da gente, é assim, né? E ali eu comecei, eu dei 3 paradas cardíacas. E ele disse que eu precisava com urgência de uma UTI. Eu fui para a UTI Covid, passei 4 dias na UTI Covid. Eu tive 4 pioras durante esses 4 dias que eu estive lá. Aí eu dei uma broncoaspiração, que era um líquido no pulmão. Aí ele dizia que eu precisava fazer uma drenagem, e dessa drenagem eu não pude fazer porque eu tive mais outra parada cardíaca. E aí ele tinha aquele risco de eu pegar Covid, e eles estavam pensando que eu estava com Covid, mas eu não estava com Covid. Quando eu saí no outro dia, já fazendo o 5º dia, era tanta dor, irmão, que eu não conseguia mais. Eu dizia, Senhor, eu quero morrer. Eu dei 3 paradas cardíacas, eu tive embolia pulmonar, eu tive broncoaspiração. Eu perdi os movimentos do corpo, e teve um momento em que eu não conseguia abrir meus olhos, eu só ouvia. E o médico dizia assim, um para o outro, vamos transferir, porque essa mulher não chega às 12 horas da noite. E para ela não morrer nas nossas mãos, a gente transfere para Cismaia. Talvez ela não dê nem a entrada. Aí eu comecei a dizer que eu queria morrer, que eu queria me despedir. Ainda fiz até uma ligação com meu esposo, eu disse, meu filho, cuide dos nossos filhos, porque eu não aguento mais. Eu quero desistir, eu não quero mais viver com essa dor. E eu também não estou mais sentindo meu corpo. E ele dizendo, tenha força. Aí houve ligação lá da minha mãe, que ela morava em Mossoró, ela não morava aqui. E lá estava todo mundo reunido. E dentro de mim era para mim morrer. Eu queria morrer, eu não queria mais viver. Houve outra ligação lá da casa da minha avó e outra ligação da casa da minha sogra. E aí estava todo mundo. E lá eles diziam que não conseguia essas ligações, 3 ligações num dia só. E houve essas ligações. Aí, quando o DEFE entrou, o diretor do Almeida Castro, ele foi e disse, há uma pessoa aqui que quer morrer, eu quero saber quem é. Aí foi e disse, era aquela menina ali, aquela jovem. Ele foi e começou a dizer, minha filha, você acredita em Deus? Aí eu disse, eu acredito, mas essa dor que eu estou sentindo, ela está me consumindo. Ele disse, me dê 24 horas. Nessas 24 horas, eu não, mas Deus, ele vai trabalhar em você. E aí eu fui entubada, passei 2 dias e meio entubada. E quando eu me acordei, eu imaginei que eu já tinha morrido. Porque até eu sair um cateter eu estava já respirando já bem melhor. E aí ele foi e disse, você voltou, você vai para casa. Ainda passei alguns dias lá, passei 15 dias ao todo. Eu voltei para casa e eu voltei com sequelas. Eu estava aprendendo a andar, só que ele não deu garantia de como, nem quando eu ia conseguir andar normalmente. Eu não ia mais ser normal. A minha voz não ia conseguir falar muito, tinha horas que ela faltava. E era assim, eu ia tomar medicamento o resto da minha vida. É tanto que o dia que eu não tomasse, eu desmaiava, eu ficava cega, onde eu estava eu caía. E isso foi passando, e eu disse, meu Deus, eu não vou mais ser normal nunca mais. Aí começou a minha sogra, ia para as quarta-feira, lá na igreja do pastor Roberto. Aí eu disse, um dia eu vou começar a ir para a igreja. E comecei a ir nas quartas, e era empecilho atrás de empecilho, não dava certo. Comecei quarta, aí eu fui nas quartas, depois eu fui quarta e sexta. E na sexta-feira estava tendo uma campanha, a campanha passada. E eu fui em determinação, eu disse, eu vou para a igreja. Agora eu quero ser curada, Jesus. Se o Senhor me curar, aí eu vou começar a frequentar a igreja e eu vou aceitar Jesus. Mas é cada um no seu tempo. Na minha mente era assim. Eu fui e lá, quando foi na hora da oração, o pastor colocou a mão em mim. E eu senti como fosse uma coisa estralando dentro de mim. Aí eu fiquei naquela certeza que eu tinha sido curada. E a partir daquele momento eu não tomei mais medicamento nenhum. E eu fiquei naquela certeza, eu fui curada.
e não precisou mais de medicamentos. E depois disso eu também não desmaiei mais, nem fiquei mais cega, minha vozinha saía normal. E eu voltei para o médico. E quando eu voltei, ele foi e disse: você está aqui por quê? Eu fui e disse: porque o senhor disse que eu precisava passar durante um ano. Seu pulmão está 100%. O seu coração não tem nenhuma veia mais entupida, porque tinha ficado uma veia acelerada. E eu disse: mas o senhor mandou eu vir de um ano. Ele disse: não, mas não precisa mais não. Eu não quero ver você aqui agora tão cedo. Eu disse: graças a Deus. Ele disse: agora me diga uma coisa, o que é que você está fazendo? Você está tomando algum medicamento, alguma coisa assim que eu não passei? Eu disse: eu estou tomando um medicamento chamado Jesus Cristo. E desde esse dia para cá, eu ainda não tinha aceitado. Fui no meu dia com o Senhor, e quando cheguei lá, eu disse, me acordei era 3 horas da manhã, eu disse: Jesus, hoje eu quero aceitar o Senhor. Só que eu estava indo há semanas já, e tentava dizer o sim, não saía. Quando eu chegava na hora de dizer sim, uma coisa de dentro de mim dizia assim: não, você não precisa não, porque você já é crente, você louva em casa, você ora, não precisa você de ser crente não, vai levantar a mão não. E eu não conseguia levantar. E nesse dia eu acordei determinada, eu disse: eu vou fazer tudo, vou deixar o almoço pronto, e eu vou, quando é meio-dia, 3 horas da manhã, e eu vou, Jesus. E quando deu meio-dia eu estava lá, e quando passou a tarde inteira, e eu dizia: Jesus, o Senhor ainda não falou comigo. Quando foi no final, Jesus falou comigo, e eu usou um irmão lá de Limoeiro, o irmão Vandi, e ele disse: irmã, se você ainda está achando que Deus não falou com você hoje, ele disse que aquela UTI que ele colocou você não foi em vão. E ele colocou você lá para você entender que Deus é Deus. E daquele dia para cá que eu aceitei, eu não me arrependo um segundo. E me arrependo de não ter aceitado ele há mais tempo. E hoje, para a glória de Deus, eu não sinto mais nada. E esse culto é referente a isso. Ela fez o voto e estou aqui graças a Deus e graças às orações dos irmãos. E aqui eu também já agradeço as orações de cada um de vocês. Muito obrigada. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado.